Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexões Raras, realizado pela Associação Brasileira de Doença Genética, a nossa ACDG. Hoje teremos o prazer de falar sobre um tema fundamental, o papel do serviço social na jornada de pacientes raros. Para isso, contamos com a presença de uma profissional altamente qualificada, a assistente social Ana Andrade. Ela vai nos ajudar a entender como o serviço social pode fazer a diferença na vida dos pacientes raros e de suas famílias. Mas antes de começar esse episódio, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, aqueles que trazem a oportunidade, tanto de cada um de nós aqui, eu, você, quem está nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, assistir os episódios do nosso programa. São eles a Onaila, a Takeda, a PTC Terapêuticos, a Ultragenyx e a Fedran. E eles é que todos os momentos nos dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre a comunidade dos raros. Como você já me conhece, mais uma vez estou aqui apresentando esse episódio. Eu sou Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. Estou casado com uma paciente rara e também tenho um filho que tem a distrofia muscular de Duchenne. E hoje eu vou ter mais uma vez o prazer de conduzir essa conversa, de conhecer mais sobre a questão da assistência social no mundo dos raros e estar aqui junto com você apoiando essa causa. Nossa convidada hoje é Ana Andrade, como eu falei anteriormente. Ela é assistente social da nossa querida ACDG. Com ampla experiência em atendimento social, ela dedica-se a oferecer suporte essencial a pacientes com doenças raras e suas famílias. Ana é uma referência em sua área e contribui significativamente para fortalecer a rede de apoio e os direitos desses pacientes. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso episódio, nosso programa Conexões Raras. Estamos ansiosos para aprender com as suas experiências e ver aqui o que você pode nos trazer. É com você, eu queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa. Olá, olá a todos, boa tarde. Como o Lindbergh falou, me chamo Ana Andrade, sou assistente social, hoje atuando na CDG, desde 2021, quando conheci, né, a CDG, fui convidada a fazer parte do quadro multidisciplinar da CDG como voluntária, e estou desde então, né. Eu tenho uma irmã que é uma paciente em busca de diagnóstico, ainda não tem diagnóstico, de uma doença rara também, mas antes de ter essa irmã em busca desse diagnóstico, eu já estava na CDG, eu só, inclusive, descobri, através da CDG, que a doença delas, caso seja diagnosticada, é uma doença rara, e isso fez com que eu me dedicasse cada vez mais a essa causa, né, não só por conta dela, mas por conta de todos os pacientes, pela contribuição, né, eu, enquanto assistente social, posso estar dando a toda a comunidade raros, né. Na CDG hoje nós temos vários raros, né, inclusive distrofia muscular de Duchenne, né, em parceria com a Associação de Distrofia Muscular, e outras associações também que chegaram junto a nós, e atendemos não só aqui no Ceará, né, a gente busca também atender os estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste, então eu estou em contato com esses estados, dessas 3 regiões, contribuindo da forma, né, em que o meu fazer profissional chega para essas pessoas, né, me sinto muito lisonjeada pelo convite e sou muito feliz em fazer parte da comunidade de raros. Que maravilha, eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar com a sua experiência, com a sua contribuição aqui no nosso episódio. E eu já tenho aqui a primeira pergunta que nos lançaram a fazer a você. Como é que o serviço social pode contribuir no processo de diagnóstico e tratamento de pacientes com doenças raras? Você pode trazer para a gente essa resposta? Sim, né, dentro do serviço social, né, nós somos uma profissão que a gente lida com o social, né, nós não lidamos, né, com a questão terapêutica, né, nós lidamos com a questão social, a questão socioeconômica, né, também daquela família, né, então, hoje na CDG, a maioria das famílias são famílias de baixa renda, né, não são famílias com poder aquisitivo, né, existe algumas que sim, porque doenças não escolhe classe social, mas
Em relação à CDG, o nosso maior número de pacientes são pacientes de baixa renda, né? E o serviço social, ele, né, o profissional de assistência social dentro desse mundo de raros, ele vem para poder ajudar, né, a fazer com que essa família consiga alcançar as políticas públicas existentes, né, voltada para a questão específica da sua saúde, e também, né, conscientizar também as famílias de que precisamos de mais políticas públicas ainda. Então, é um apoio social em que a gente busca fazer como é que eu posso dizer, essa questão de não só tentar hoje esse acesso, né, buscar esse acesso de políticas públicas, dos direitos que são do raro, mas também ainda de tentar buscar mais políticas públicas, ficar atento às tramitações de outras leis que estão aí, que não afete essas pessoas, principalmente pessoas que são os mais vulneráveis, né, porque normalmente as doenças raras, quando elas vêm, que afetam os menos remunerados, é um processo muito doloroso, dificulta muito o diagnóstico, o caminho do diagnóstico é dificultado por questões socioeconômicas, principalmente, sobretudo, daqueles pacientes que moram nos interiores dos estados, seja do Ceará ou de outros estados brasileiros. Então, o papel do assistente social nesse sentido é justamente esse, fazer com que essas famílias tenham acesso garantido a essas políticas públicas, acesso garantido ao tratamento, né, que não é fácil, né, nós precisamos de um caminho, até chegar no diagnóstico é um caminho longo, após chegar no diagnóstico também é um outro caminho longo, né, sobretudo quando você precisa de uma medicação, que você precisa judicializar aquela medicação, quando você precisa judicializar uma cirurgia, e quando você também precisa, né, ter o acesso ao benefício, né, o que todo mundo conhece como BPC-LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, que também é um processo também que algumas doenças, elas não têm ainda o CID, algumas doenças raras não têm, né, e então isso também dificulta, né, então a nossa luta é que a gente consiga garantir esses direitos com mais facilidade e ajudar os pacientes nesse sentido, conscientizando-os também quais são os seus direitos, né, informando e sobretudo falando aonde essas pessoas podem estar buscando, quais são os aparelhos públicos que essas pessoas podem estar indo atrás dos seus direitos. Então, Acho que eu aproveitando a sua respondi várias fala, perguntas, nossa. não, sem problema. Aqui a gente tem muito a aprender, né? E toda a informação que você repassa aqui, né, para nós, tanto o pessoal que está nos escutando pelo Spotify, como os que estão nos assistindo pelo YouTube, todas essas ferramentas, esses ensinamentos, vai ser de grande utilidade. Eu já vou até aproveitar esse momento, diante da sua fala, e perguntar para você quais são os principais desafios enfrentados por pacientes com doenças raras e as suas famílias sem o acesso aos serviços públicos de saúde e aos direitos sociais. Pronto, se tratando aqui do Ceará, né, não só do Ceará, mas outros estados brasileiros que eu entrei, que eu tenho contato com algumas famílias, mas, sobretudo, aqui no Ceará, que é onde eu tenho maior contato, a maior dificuldade, realmente, o que impede muitas famílias com essa dificuldade, realmente é a questão financeira. Como eu falei anteriormente, a maioria das famílias são famílias de baixa renda, são famílias que vivem vulnerabilidade social. Então, quando uma doença dessa chega para uma família que já vive em uma situação vulnerável, ela vai vulnerabilizar mais ainda aquela família. Então, uma família que mora no interior do estado, bem interior mesmo. Quando eu falo interior do estado, nós temos alguns pacientes que eles não moram, tipo, em Ocara, que é um município, né, daqui de Fortaleza, mas eles moram em uma comunidade rural de Ocara. Então, até esse paciente chegar na capital, ele precisa passar por todo um processo, ele precisa ter o acesso primeiro à Secretaria de Saúde do seu município, né, o primeiro passo, né, ele precisa ter o direito dele, tem que ser garantido lá na Secretaria de Saúde do município dele, para que ele consiga a ambulância, para que ele consiga o carro da saúde para trazer ele. Então, esse é o primeiro acesso que ele tem que ter, até ele chegar aqui em Fortaleza, né. Ele precisa
precisa ter o acesso aqui no Hospital de Fortaleza, ele precisa que esse hospital tenha uma vaga disponível para ele, e isso requer um esforço muito grande para as famílias, né? Existem famílias que, no decorrer desse processo do diagnóstico, elas já ficam vulneráveis em querer continuar, porque é muito dificultoso vir a Fortaleza com pouco recurso financeiro, com todas as dificuldades que são enfrentadas lá no seu município, com as dificuldades que são enfrentadas aqui no sistema de saúde da nossa capital, onde você sai de madrugada do seu município e você passa um dia inteiro dentro do hospital, esperando a sua hora da consulta e você só volta para casa à noite. Só, né, às vezes de madrugada, você leva às vezes 24 horas. Então, essa é a primeira dificuldade. O acesso, esse primeiro acesso, né, e esse acesso que já começa logo no início do diagnóstico, porque nós sabemos que o diagnóstico ele não vem de primeiro, né, você vai passar pelo um longo processo até você saber qual é o diagnóstico. Muitas vezes leva 2 anos, às vezes 3 anos, nem sempre você consegue logo no começo, e isso vai desgastando essas famílias e vai dificultando que elas tenham vontade, tenham esperança de continuar, né? Eu vejo que isso é um fator crucial para as famílias, é o acesso à, à saúde mesmo de vir à Fortaleza para fazer isso, né? Principalmente quando são pacientes idosos, é muito difícil tratar essas questões, porque os pacientes idosos são mais vulneráveis do que outros pacientes mais jovens, crianças são mais vulneráveis do que pacientes mais jovens, e sem contar também a dificuldade da rede de apoio familiar. Nem sempre a família tem uma rede de apoio que vai ajudá-lo nesse processo, nesse caminho, né? Muitas vezes só existe um cuidador na família para aquela pessoa que é doente, que teve um diagnóstico, está em busca do diagnóstico, e muitas vezes nem sempre aquele único cuidador da família tem tempo, às vezes ele precisa, inclusive, deixar seu trabalho, sua profissão, para se dedicar a isso. Então, a gente tem um olhar, né, nós temos um olhar para a família, né, a gente não pode ter um olhar para o indivíduo, porque o indivíduo, ele não anda sozinho, então, nosso olhar é familiar, é para o núcleo familiar, né, é para toda a família. Então, a gente precisa saber onde que aquele paciente mora, qual é a dificuldade que aquele paciente tem para chegar no local de atendimento, desde a sua casa até o seu município, do município até a cidade de Fortaleza, se tratando aqui do Ceará, a rede de apoio que ajuda ele nesse processo, quem são as pessoas que estão com ele, quem é o seu cuidador, quais são as dificuldades desse cuidador. Então, é um processo muito minucioso esse, né, que você tem que tratar do núcleo familiar nesse contexto de primeira fase, que é chamado caminho do diagnóstico. A gente sabe muito bem que, diante dessa luta, né, dessa questão em busca do diagnóstico, essas questões de distância de localidade, enfim, de outros problemas, isso impacta muito a questão tanto emocional como social, né? A gente sabe que as famílias, esse diagnóstico, embora, como você citou, e a gente faz questão de ressaltar, que embora o diagnóstico venha para um indivíduo, o diagnóstico sempre é um diagnóstico familiar, porque a família inteira, as pessoas envolvidas, nunca mais serão as mesmas, né? Então vai ter que trabalhar em função de muitas coisas. E aí, dentro desse campo da assistência social, eu, inclusive, sou casado com uma assistente social, e que ela foi por anos aí assistente social também da CDG. A gente sabe o quanto de carga, o quanto as pessoas procuram, e quando procuram, não procuram só simplesmente na questão técnica, não procuram simplesmente na questão daquilo que se pode resolver de maneira como a faculdade ensinou. Muitas vezes a própria assistente social, ela trabalha como uma, não estou colocando como uma psicóloga, mas às vezes age em escutar, em ouvir, e ali sofrer junto com aquele povo que está declarando e passando e participando a quem é assistente social, no caso a senhora. Mas aí eu pergunto, o que é assistente social, né? Você como assistente social, o que ela pode ajudar a reduzir esse impacto emocional e social, e se, além de trazer para nós essa questão de o que pode ajudar, se você tiver um caso, alguma coisa que aconteceu durante esse período e puder compartilhar conosco, a gente vai agradecer bastante, vai acrescentar muito aqui no nosso debate.
Pronto, Lindbergh, nesse caso, nós temos, dentro da própria CDG, nós temos serviço de psicologia, né? Nós temos uma psicóloga dentro da CDG, e quando percebemos, no caso, quando eu percebo que aquele paciente, ou o familiar daquele paciente, né, chegou numa situação emocional já muito, muito pesada, onde a carga emocional dela já está muito pesada, o primeiro passo, quando a gente identifica isso, é aconselhar né, buscar a ajuda terapêutica, né? Inclusive, nós temos esse serviço na CDG. Né? Temos uma psicóloga que atende algumas famílias e alguns pacientes, né? Esse processo de entendimento, né? Primeiro, a gente tem que ter uma escuta qualitativa, né? Eu preciso saber entender, como eu falei para você no começo, né? Eu preciso entender o contexto familiar, saber quem é o cuidador maior daquele paciente, quem está mais junto, quem está recebendo a maior carga junto com o paciente, né? Aquela pessoa que está recebendo a maior carga junto com o paciente, né, é a pessoa que vai ter um emocional mais, por mais que ela seja forte, o emocional dela vai ficar sobrecarregado, porque ela vai ficar com muita demanda para cima dela. Então, o primeiro passo é identificar se o emocional, como é que está o emocional daquele paciente, ou daquela cuidadora, ou cuidador, e convencê-lo, muitas vezes, a procurar ajuda terapêutica, né? Até nós também temos um estigma das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, um pouco, de buscar terapia, de buscar ajuda psicológica. Nem sempre as pessoas mais idosas ou de meia idade, elas têm um estigma de não querer fazer terapia, né? Então, às vezes, quando você fala, a pessoa acha que está tudo bem e que não precisa. Então, a gente também passa por esse processo de aconselhar, né? Trazer os pontos positivos e os benefícios que a terapia vai fazer para aquela família, vai trazer para aquele indivíduo, seja o paciente, seja o cuidador, né? É um olhar que a gente observa a família inteira, a gente não observa só o paciente justamente por isso, né? Em relação à família, eu tenho, inclusive, eu estou acompanhando um caso que ele é bem emblemático, que, inclusive, envolve essa questão psicológica, né? Nós temos uma paciente de 15 anos, que ela tem CLN2, que é uma doença rara, que atinge na sua maioridade, né, crianças já partindo para a fase de adolescente. É também uma doença neurológica, né, porque a pessoa vai perdendo, né, os movimentos, vai perdendo fala, e é progressiva, e ela precisa fazer uma cirurgia na cabeça, né, porque a medicação dessa doença, ela é intravenosa, você precisa fazer uma cirurgia na cabeça, colocar um catéter, para através desse catéter, haver a aplicação da medicação. Então, é um processo muito complicado, não é um processo fácil, não é uma medicação via oral e não é uma injeção. A pessoa precisa passar por uma cirurgia para poder ela conseguir tomar a medicação, né? E normalmente são adolescentes, são crianças, começa na fase de finalzinho da infância para começo da adolescência. Tem uma idade máxima para essa pessoa também receber a medicação. Se ultrapassar a idade de 15 anos, já não serve uma medicação, já tem que ser outra medicação. Então, é um processo bem minucioso, né? E nós estamos há 2 anos com essa família, que é essa adolescente, e a mãe é uma pessoa muito vulnerável, principalmente emocionalmente, né? É uma pessoa que é a cuidadora, é a pessoa responsável, é ela que é ela sozinha para tudo, porque ela não tem uma rede de apoio, ela é só. Então, nesse processo de 2 anos, nós tivemos muita dificuldade, porque o diagnóstico veio, quando o diagnóstico veio, o processo de judicialização de medicação foi muito demorado o processo de judicialização de medicação. Foi muito demorado porque a cirurgia só podia ser feita quando tivesse a medicação garantida na CESA, né, que é na Secretaria de Saúde do Estado. Se a medicação não tivesse garantida, não podia fazer a cirurgia, porque não tinha como colocar um catéter sem ter a medicação. E chegou um momento, nesse período, que a mãe da paciente, ela não quis mais vir a Fortaleza. Ela não quis mais vir a Fortaleza, ela disse que não ia vir mais, que ela não ia mais passar por ele, não ia mais trazer a filha dela para passar por esse sofrimento. Justamente por quê?
Ela mora em Jardim, que é uma cidade do Cariri, é uma cidade muito longe. Eles saem de lá meia-noite para chegar aqui 6 horas da manhã. Com uma criança, né, uma adolescente de 15 anos, que precisa vir em uma maca de hospitalar, porque ela não tem os movimentos, ela não anda mais. Então, é uma noite, são 6 horas viajando em uma ambulância desconfortável para poder chegar no hospital. Tem mais a espera do hospital, né? Você às vezes fica até não sei quantas horas lá no hospital esperando o atendimento. E chegou um ponto que a mãe disse que não viria mais. Então, quando chega nesse ponto, a gente tem que usar de todos os nossos, como é que eu posso dizer, tudo que a gente sabe, toda a nossa psicologia, todo o nosso, todos os recursos possíveis, até você convencer aquela mãe, né, no caso, aquela mãe, a importância dela não parar, a importância dela de não desistir, porque ela precisa fazer isso pela filha. E uma mãe que já está abalada emocionalmente, né, que ela, foi muito difícil a última vez, eu fui receber ela no hospital, ela veio para Alberto Seib, eu fui receber ela lá no hospital, e ela estava conversando com o médico, e ela começou a chorar, e ela não entendia, e não tinha mais como ela escutar o que o médico estava falando, porque ela começou a chorar, né, então, o médico, inclusive, pediu para que eu ficasse na sala, para poder passar todas as informações, para depois eu repassar para ela em uma longa conversa, né, falando da importância da mãe vir, da cirurgia ser feita, porque ela não queria voltar para fazer a cirurgia, porque não ia ser no dia que ela veio, ia ser em outro dia. E o processo já era muito longo, já estava 2 anos nesse processo. Então, você vai tendo que convencê-la, né, você vai tendo que usar de todos os seus recursos para poder fazer com que aquela mãe entenda que, apesar de todo o sofrimento, infelizmente o caminho é esse, que a gente não tem outro caminho e que a gente só está aqui para tentar ajudar da forma possível, né? E deu certo no final, ela voltou para Fortaleza, a criança, né, a adolescente, fez a cirurgia, já está em casa, já voltou para a cidade dela. Dia 14 agora de janeiro, ela já vai voltar para Fortaleza para tomar a primeira infusão da medicação. Então, quando ela tomar a primeira infusão da medicação, ela já vai ter uma melhora significativa. Então, depois de todo esse processo, assim, bem doloroso, porque aconteceram muitas coisas no decorrer desses 2 anos, foi um processo muito doloroso, mas aí agora a mãe já está mais aliviada, já está mais calma, e ela viu assim, agora eu já consigo respirar, agora eu já consigo entender que tem uma luz, a minha filha vai pelo menos ter uma melhora e agora ela vai ter essa medicação. Mas não é fácil, não é fácil, principalmente quando o paciente, ou o familiar do paciente, no caso, a mãe que é a responsável, acaba emocionalmente muito abalada a ponto de querer desistir do tratamento, né? Isso não é algo difícil de acontecer, normalmente é algo bem recorrente, que a gente precisa ficar bem atento para não fazer com que isso aconteça, não fazer com que o paciente e nem o seu cuidador desista. Realmente é uma grande dificuldade os bastidores da vida de alguém diagnosticado com uma doença rara, porque esse dia do hospital é apenas um dia diante de toda uma rotina, né? E já é algo bem complicado, algo bem difícil. Mas aproveitando aqui o gancho, porque quando nós vamos entrevistar, ou quando nós vamos ter uma conversa com assistente social, a pergunta, ou na verdade, o assunto que as pessoas mais trazem para a gente, mais toca na gente, é justamente os direitos. Muitas pessoas querem saber, quando estão diante de um assistente social, saber do direito, saber do que se pode ser feito. E aí a nossa pergunta é: quais são os principais direitos que as famílias de pessoas com doenças raras devem conhecer e não só conhecer, mas reivindicar? Essa questão dos direitos, assim, das doenças raras, existe muita coisa ainda que é tramitação de lei, né? A gente não tem exatamente uma lei específica que abrace literalmente as pessoas com doenças raras, né? Hoje nós sabemos que nós temos, como qualquer outro paciente, né, para a porta de entrada para o tratamento, em primeiro lugar, a porta de entrada é o SUS, né? A pessoa precisa ter
o seu cadastro bem bonitinho lá, com o seu NIS, com o seu, para poder você conseguir acessar os serviços de saúde, né? Quando você entra no hospital, que você começa a acessar esses serviços de saúde, o tratamento, o hospital, o melhor hospital que vai atender aquela doença, normalmente, né? No Albert Seid, para criança, nós temos geneticista que acompanha os pacientes que são diagnosticados, em todos os hospitais aqui de Fortaleza que atende, nós temos uma equipe muito boa. Então, saber qual é o hospital de referência, né? Qual é o hospital que eu procuro, né? Muitas vezes a pessoa que mora longe, ela não sabe qual hospital vir, qual hospital é encaminhada. Esse processo é um processo que vai ao longo do diagnóstico, né? A questão da medicação, né? Eu não conheço ainda, não sei quais são as medicações que são disponibilizadas pelo SUS, as que são mais simples, né, disponibilizada pelo SUS, né, porque como a gente trata com pessoas raras, então todas as medicações que a gente tem tratado até hoje são medicações que são judicializadas, né, porque são medicações muito caras, né, então quando a pessoa chega no diagnóstico e ela entende que ela precisa de uma medicação que é muito cara, ou de uma cirurgia muito cara, aquela pessoa ela precisa saber que ela pode recorrer, né, à via judicial, né? Então, todo paciente de doença rara que não tem o seu tratamento ou a medicação ou a cirurgia, ela tem que saber que ela pode recorrer judicialmente junto ao Ministério Público, se for pelo SUS, inclusive também pelo plano de saúde. Hoje em dia nós temos algumas pessoas que têm plano de saúde e os planos de saúde negam determinados tratamentos, né, nega determinadas cirurgias quando é doenças raras, né. Então, nós temos o nosso escritório também de direito, né, que também atende essa questão de judicialização, que o mais recorrente é a judicialização de medicações e cirurgias, né? E para as famílias mais vulneráveis, né, a gente sabe que nós temos o BPC-LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada para famílias que ganham até 2 salários mínimos, se eu não me engano. Salvo engano, porque agora já mudou agora o, o salário mínimo vai aumentar, né? Então, é 1/4 do salário mínimo, né, por pessoa, né? Então, hoje em dia, né, nós temos uma luta que é o BPC para o cuidador, né? Foi aprovado uma lei onde a pessoa que cuida de um paciente autista, ela pode receber também o BPC-LOAS, né? Mas nós também sabemos que uma pessoa com um cuidador de doenças raras, de doença rara, que não seja o autismo, né, ela pode também recorrer a esse benefício de prestação continuada, né, para poder amenizar a situação socioeconômica da família, né. Mas, em relação aos direitos de pessoas raras, com doenças raras, o caminho que eu vejo hoje, o maior caminho que eu vejo hoje, principalmente para a medicação, via Ministério Público. Eu acho que todo paciente com doença rara, ele precisa procurar uma ajuda de especialistas, né? A CDG, ela recebe todos os tipos de doenças raras, então a gente vai encaminhando para aquilo que a pessoa necessita, né? Se é um BPC, se é uma medicação, se é uma cirurgia, ou o hospital de referência, onde aquele paciente pode estar sendo atendido da melhor forma em relação à doença que ela tem. E Mas, falando em assim, relação. uma lei específica, uma lei específica para doenças raras, assim, você assim, Ana, tem essa lei aqui para distrofia muscular de Duchenne, que, entendeu? Que ainda é um processo, né, que a gente caminha, né, para conseguir algumas coisas, né, mas distrofia, inclusive, tem algumas medicações que você consegue pegar no SUS, né, que já são algumas vitaminas, algumas medicações que você pega no SUS, mas a maioria não pega, tem algumas vitaminas que você precisa comprar, aí tem todas essas questões, você tem que estar cadastrada em vários locais para comprar mais barato, para você conseguir reduzir o impacto econômico nas famílias.
No nosso caso, a gente entra mais com uma questão da pessoa com deficiência mesmo, né? Onde a gente tem alguns direitos que você citou. A gente ainda não tem nada se você for, específico para doenças não, raras. se você for buscar, assim, eu vou buscar a lei que vai atender uma pessoa com distrofia muscular de Duchenne. Não tem. Você entra como pessoa com deficiência. Inclusive, por exemplo, né, para você conseguir, né, um imposto, né, isenção de imposto para comprar um carro, né, você entra como pessoa com deficiência. Então, você sempre vai entrar nessa categoria de pessoa com deficiência. Até porque pessoas com doenças raras são pessoas com deficiências, porque elas atingem, né, o físico, atinge o neurológico, e muitas vezes também o psicológico, a maioria das vezes o psicológico. Então, a gente se enquadra, né, dentro da pessoa com deficiência. E dentro da sua perspectiva, da sua visão, né, quais são as políticas públicas que você acredita que precisam ser reforçadas ou até mesmo criadas para melhorar o suporte social a esses pacientes? Em relação a, por exemplo, que políticas públicas, né, que eu acho que é fundamental, principalmente é que as doenças raras, elas têm a cada um o seu CID. Nós não temos o CID para todas as doenças raras, e isso dificulta também o tratamento. Por exemplo, nós temos neuromielite óptica, que é uma doença neurológica, que ela não tem um CID, né, e ela é muito, antigamente ela era confundida com esclerose múltipla, né, hoje já não tem mais essa coisa, não se confunde mais. Mas houve um tempo que os médicos davam medicação para esclerose múltipla, mas a pessoa não tinha esclerose múltipla, ela tinha neuromielite óptica, que é a NMO. Então, tipo assim, até hoje a MMO não tem um CID. Doença de Beck não tem um CID. Então, quando uma pessoa, eu não sei se distrofia muscular tem, mas doença de Beck não tem, NMO também não tem, então, muitas doenças não têm o CID. Então, quando você vai buscar um direito, ou seja de uma medicação, seja de uma cirurgia, seja até de um BPC, o processo fica um pouco mais difícil por conta da falta de CID, porque nem sempre é colocado um CID de uma outra doença aproximada, e isso dificulta, ainda mais agora, né, porque está tendo toda uma reforma nessa questão de exigências que o Ministério Público está pedindo de diagnóstico, de eficiência e eficácia de medicação, e existe uma série de exigências que o Ministério Público hoje em dia pede, mas que a gente, às vezes, não tem o básico, que é o CID de uma doença, e apenas com a política pública, isso pode acontecer, apenas com a votação, apenas só o legislativo pode criar isso, então, né, é algo que a gente tem que estar cobrando ao Poder Legislativo para que sejam criados os CIDs para cada doença. Eu acho que, né, a gente passou agora, né, essa questão do BPC, né, que estava aí, mexe ou não mexe, vai dificultar, então, né, graças a Deus, né, não foi, né, não foi atingido, né, o BPC, né, então, a gente precisa todos os dias lutar e reforçar para que as políticas públicas que a gente conseguiu até agora, elas se mantenham e sejam melhoradas. Porque agora esse processo, inclusive, do BPC, se não tivesse tido uma pressão, poderia ter tido um retrocesso, entendeu? Então, as nossas políticas públicas vigentes hoje, elas não estão garantidas, porque nenhuma política pública ela é garantida, porque na hora que ocorre uma votação no Senado, uma votação na Câmara Legislativa que quiser acabar com uma política pública, se for votado a favor, para que aquilo seja extinto, é votado e passa, e a gente perde algo que já é conquistado. Então, eu acredito que precisa-se ter as pessoas, não, a sociedade, independente de ter uma pessoa ter uma doença rara na sua família, ela precisa entender que nós, cada vez mais, precisamos cobrar os nossos políticos para que se mantenha e se melhore as políticas públicas para pessoas com deficiência. Nós não podemos retroceder.
nós não podemos nunca retroceder. E muitas vezes a gente não liga para isso, a gente não liga muitas vezes para essa questão, porque às vezes você não sabe nem como é que são votadas essas questões de legislação, e ela é votada como qualquer outra, e a saúde, inclusive, é uma pasta que ela está sempre ali, alguém querendo mexer em algum benefício, em alguma coisa, como foi agora que fizeram agora uma nova lei, mudar a letra da lei do Ministério Público para essa questão de judicialização, né, que agora é totalmente diferente, tem muita coisa que eles estão pedindo, que eles não pediam antes, então tem que ser muito mais minucioso do que era antes. Então, eu acho que a gente precisa estar atento o tempo todo e estar cobrando dos nossos políticos, dos nossos governantes, políticas públicas mais eficazes e que essas políticas públicas, elas não sejam, que elas sejam apenas melhoradas, que elas não voltem atrás do que era antigamente, né? Mas que é uma luta do dia a dia, constante. Se a gente não estiver atento, se a gente não estiver ali pastorando mesmo, que nem diz o pessoal do interior, a gente pode perder um direito do dia para a noite e não saber. Infelizmente, a gente ainda tem que passar por essas situações, né? Além de ter o dia a dia nessas dificuldades, além daquilo que o diagnóstico já está de dificuldade, a gente tem que passar por esse comportamento, né? Eu estou observando a sua camiseta, né? Que vem uma frase: seja imune ao preconceito e à desinformação, trazendo uma questão de informação, né? De eu apoio a luta. Isso. E eu te pergunto, o que é que, como assistente social, o que é que o serviço social pode atuar na promoção justamente da conscientização sobre as doenças raras dentro da comunidade e no sistema de saúde? Como é que a gente pode... eu sei que tem todas essas ferramentas, mas das nossas maiores dificuldades no diagnóstico é justamente porque o povo não conhece. E quando eu digo povo, não é o povo leigo, é o povo, é o profissional da saúde. Então, o médico não conhece a doença rara, a gente tem que correr atrás de alguém que possa entender. Eu tiro porque quando foi descoberto o diagnóstico do meu menino aqui, o pediatra dele nunca tinha ouvido falar da doença. Se o médico nunca ouviu falar, imagina quem não tem contato com ela, né? Então, o que a gente pode fazer? O que é que o serviço social pode fazer para promover, né, a conscientização das doenças, essa questão desse trabalho junto à comunidade e a questão da área da saúde? É assim, como você mesmo falou, não são todos os profissionais de assistência social que também conhecem doenças raras, né? A não ser aqueles que estão trabalhando ou já trabalharam, ou tem um parente ou um familiar que tem uma doença rara. Então, os profissionais de assistência social, assim como os médicos, também, muitos deles não sabem o que é, né? Então, hoje em dia, no meu caso, eu, pessoa física, todos os locais que eu chego, eu falo da minha atuação, né, junto com pessoas com doenças raras, eu divulgo páginas na internet, né, onde tem um perfil de uma determinada doença, né, ou de uma associação de uma determinada doença rara. Então, assim, eu acho que eu acredito que hoje em dia o nosso papel ele está sendo mais individual do que coletivo, no sentido assim, se você chega num hospital, aquele hospital ele não conhece, ele não trata, entendeu? Então, você não tem como... Eu acho que essa seria uma busca individual do médico que trabalha em um local, é bem complicado mesmo essa questão, mas o que a gente faz mais mesmo é uma divulgação, por exemplo, esse programa é uma divulgação de doenças para quem escuta, e o nosso papel enquanto profissional ou enquanto familiar de alguém é estar divulgando, sempre estar divulgando, né? Onde eu chego, nos espaços que eu chego, eu sempre falo de alguma coisa, eu sempre, a gente recebe os panfletos, eu levo para os locais, eu recebo camisetas, eu dou camisetas, eu falo um pouco, entendeu? Eu divulgo perfis de pessoas que convivem com doenças, para poder que aquela pessoa entenda como é o dia a dia, porque cada vez mais a população precisa saber, né? E é uma pena que os profissionais de saúde, que trabalham ali fechado dentro daquela casinha deles ali, não busquem outro tipo, né, de informação, porque justamente o pediatra, né, ele não sabia o que era, né,
nunca tinham ouvido falar. Então, se você não tivesse ido atrás de outro recurso, talvez até hoje ele ainda estivesse no mesmo pediatra, sem saber o que estava acontecendo, né? É a mesma coisa, né, que a gente, eu falo muito, o seu filho, né, por ter distrofia, ele precisa de acompanhamento semanal com um fisioterapeuta, né? E não é todo fisioterapeuta que conhece e sabe fazer o tratamento de uma pessoa que tem distrofia. Se você fizer o tratamento incorreto, em vez de melhorar, você vai piorar a doença da pessoa, né? Da criança, do adolescente ou do adulto, né? Então, não é a mesma, não são todos os profissionais que hoje buscam, que hoje conhecem, e o meu papel, o papel da assistência social, que está perto desse serviço, é fazer cada vez mais a divulgação, né? Os hospitais que são referência, eu acredito que os hospitais que são referências em algum tipo de tratamento de doença rara, eles têm que ter um papel fundamental na divulgação. Não só eu visito muito o HGF aqui em Fortaleza e visito muito o Albert Seib. O Albert Seib é um mundo gigante como é que se diz, de especialidades com doenças de crianças, né? E o HGF também é um mundo de especialidades, né? E lá, a equipe da neurologia, né, do ambulatório neurológico, eles estão sempre fazendo alguma divulgação. Eles fazem o dia, esse ano a gente fez o dia da esclerose múltipla, então eles levaram lá para dentro da Unifor, né, uma manhã inteira, distribuindo panfleto, convidando as pessoas para ir lá, escutar uma palestra dos médicos. Eles saíram dentro do hospital e foram para um espaço fora do hospital, né, para uma universidade, né, utilizar o pátio da universidade para poder fazer uma divulgação, né, no caso, no dia foi da esclerose múltipla, né, porque aí você vai estar chamando a atenção de outras pessoas, né, porque quando você também faz dentro do hospital, só você vai atingir só quem está dentro do hospital. Quem está dentro do hospital, ela está lá porque ela está doente, ela estava doente. Então, nem sempre ela está doente com aquela doença, às vezes é com outro tipo de doença, e acaba não conhecendo, né? E eu acredito também que quando os profissionais de saúde se reúnem para fazer isso, eles acabam estimulando que outros profissionais de saúde, que não estudam a área de raros, comecem a ter um conhecimento maior. Hoje em dia eu vejo que tem mais profissionais que sabem um pouquinho mais de algumas doenças raras do que tinha talvez há 5 anos atrás, né? Mas o caminho, não só da assistência social, do serviço social, mas o caminho da assistência e da saúde, dos profissionais de saúde, está sempre fazendo divulgações, né? O Ministério da Saúde, né, tem que estar ali fazendo divulgações. Às vezes, a gente criou-se hoje em dia, né, hoje em dia todo mundo sabe o que é autismo, né? Todo mundo hoje, se você perguntar alguma coisa, todo mundo sabe o que é autismo, todo mundo sabe o que é, ou conhece alguém que tem autismo, né? Porque se popularizou, né, devido a uma grande divulgação que houve. Hoje o diagnóstico, inclusive, é bem mais rápido do que era antigamente. E eu acho que é isso que tem que ser feito, né? São muitas doenças, também não teria como a gente divulgar todas, mas eu acredito que existe como a gente está, pelo menos, divulgando aquelas que são mais recorrentes naquela região. Porque eu não sei se você sabe, Lindbergh, mas aqui no Ceará nós temos algumas doenças que são mais propícias para a nossa população, entendeu? Por exemplo, nós temos a doença de Parf. A doença de Parf aqui no Ceará, tem muitos pacientes de Parf aqui, muitos, muitos mesmo. Então, tipo assim, existe um estudo científico feito pelos médicos por conta da região, por conta de algumas miscigenações, né, de pessoas, o porquê que tantas famílias têm doença de Parf. Neuromelite óptica, né, que é até da camiseta que eu estou usando também, é uma doença que atinge mais mulheres, é uma doença que atinge mulheres a partir de 30 anos de idade. Então, existe um perfil, não um perfil fechado, uma caixinha fechada, mas existe as doenças raras, elas têm um perfil de pessoas que ela atinge, né? Em maior número ou em menor número, né? Então, o caminho mesmo é sempre a divulgação. Eu acho que todos os hospitais deviam ter uma cartilha de divulgação de algum tipo de doença rara.
não só aqui nos hospitais grandes, mas inclusive nas cidades do interior, devia existir essa divulgação, né, uma cartilhazinha com alguma doença, né, para poder aquele hospital, aquele profissional se interessar e saber mais, né. Inclusive, é uma grande dificuldade quando a gente vai tratar com pacientes do interior, nessa questão da Secretaria de Saúde dos Interiores. Eles tratam o paciente raro como um paciente comum, e não é. Eu não tenho como tratar um paciente raro como um paciente comum. O paciente com uma doença rara, ele tem uma especificidade que o nome já está dizendo, que é rara. Então, para eu trazer um paciente com doença rara do interior para Fortaleza, eu não posso trazer ele de qualquer jeito, não posso colocar ele dentro da Topic, desconfortável, que tem uma vaga, que é não sei o quê. Eu preciso de um carro para daquele paciente, para ele vir minimamente mais confortável, né? Então, existem todas essas questões que o papel do serviço, o meu papel também é interferir junto às secretarias, às pessoas dos municípios, quando a gente precisa fazer um traslado de um paciente desse, para que eles entendam que a situação daquele paciente não é uma situação comum, não é uma situação comum, né? Eu lembro que eu estava no HGF um dia, e o doutor Arthur, né, que é referência lá na neurologia do HGF, ele falou que ele estava atendendo um paciente de esclerose múltipla, e o paciente veio de Jijoca, que é uma cidade muito longe de Fortaleza, e ele veio na Topic, normal, que tem os carros da saúde que vêm do interior para cá, e ele veio sentado naquelas Topic, que não reclina, que não tem não é apropriado, e ele tem esclerose, e ele chegou travado no hospital. Então, antes de fazer a consulta periódica para avaliar como ele estava, ele teve que tratar uma contusão do paciente, que teve no caminho da viagem. Então, nós não podemos tratar pacientes raros como um paciente comum, porque até isso influencia no tratamento do paciente, isso influencia justamente, às vezes, o paciente querer desistir do tratamento, por conta da forma como ele vem sendo tratado, e às vezes é lá na base, lá no próprio município, às vezes não enxerga aquele paciente como um paciente raro, enxerga como um paciente normal, que vem para uma consulta normal. E, infelizmente, não é, né? Existe uma especificidade muito maior naquele paciente. Mas, enquanto a gente não divulgar cada vez mais esse papel do Conexões Raras, é importantíssimo, né? E, às vezes, eu só fico triste porque, às vezes, a gente fala para nós. Às vezes, quem escuta são os pacientes, os familiares dos pacientes, e a gente não consegue, eu acho que a gente ainda não conseguiu furar essa bolha, entendeu? De ser outras pessoas que não têm parentes, que são apenas curiosas de saber o que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que a nossa dificuldade maior, não só minha, mas como sua, como da CDG, como de todo mundo, eu acho que a gente furar essa bolha. Eu acho que a gente ainda está numa bolha ainda. A gente, às vezes, fala muito de nós para nós. Até a gente furar essa bolha também é um processo, né? Não sei se você percebe isso, mas eu percebo um pouco isso. É verdade, é um desafio que nós precisamos romper e a gente vai devagarzinho fazendo aquele trabalho de andorinha, né? Que embora a andorinha só não faz verão, mas a gente vai fazendo igual o beija-flor, apagando o incêndio, né? Ana, foi um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. As suas contribuições são extremamente valiosas para todos nós que estamos envolvidos com doenças raras. E antes de encerrar, né, esse episódio, eu gostaria que você compartilhasse as suas considerações finais. Se você quiser falar aí das redes sociais, se você quiser falar como chegar até você, falar alguma coisa que você acha que precisava ter sido abordado, fica à vontade. Suas considerações finais. Pronto, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo para esse programa, como eu já falei agora há pouco, né, que eu acho muito importante, de extrema importância, que leva a informação. Eu espero que essa informação seja furada essa bolha, a gente consiga levar para muito mais pessoas, né, para muito mais profissionais de saúde, para aqueles que se interessem, que sejam curiosos, se interessem e estudem mais sobre doenças raras, né? Então, primeiramente, a satisfação é essa, e o desejo para 2025 é esse, né? Que a gente consiga levar o Conexões Raras para muito mais gente do que existe, né? E eu acredito também na questão
de você acolher, né? Então, que a gente consiga acolher cada vez mais as pessoas com os pacientes raros, né? Sempre quando eu chego nos espaços, nos hospitais ou em qualquer outro espaço, a primeira informação que eu dou, ó, esse paciente, ele é um paciente raro, ele tem uma doença específica, ele não é um paciente comum, então, acho que isso também é uma forma de espalhar um pouco da informação para que os profissionais de saúde que estão ali atendendo dê uma, né, seja mais empático às vezes, né, porque eu sei que é muito difícil o serviço na saúde, não é um serviço fácil, é um serviço duro, e que endurece muitas vezes também o nosso coração, porque se você for mole demais, fica choroso o tempo todo, né? Mas sigam, espero que as pessoas que escutem o programa sigam as redes sociais da CDG, né, que é uma rede muito importante. Nós estamos aí, como eu falei, em 3 regiões, né, que atende vários estados, que a gente está sempre à disposição. Tem o endereço fixo da CDG, né? Eu não tenho uma rede social ainda profissional, inclusive pretendo fazer, mas ainda não fiz. Mas quando eu fizer, eu vou divulgar, né, na CDG, porque muitas vezes as pessoas querem conhecer mais, querem saber como chega lá e não sabe, né? Então, eu espero que eu consiga, em 2025, ajudar mais pessoas, fazer com que as pessoas acessem com mais facilidade as políticas públicas destinadas aos pacientes, né? Eu, como uma boa defensora do SUS, eu sei que o SUS é importante, que o SUS está aí. Se não fosse o SUS, muita gente não estava sendo tratado. Graças a Deus, a gente tem o SUS. Ele é bom, mas ele precisa melhorar. E a gente precisa defender ele para que ele melhore, para que ele não se acabe, nem para que ele seja, enfim, né? Mas que em 2025 a gente consiga melhorar todo o nosso atendimento, que em 2025 a nossa saúde seja melhor, que a gente tenha muito melhor, seja muito melhor atendido nos espaços que atende os raros, né? Eu acho que no próximo ano, outra coisa, a gente precisa ficar atento às políticas, que os pacientes que estejam escutando, que eles entendam que todas as políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, que é onde inclui o raro, ele está sempre sendo atacado. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto parentes, familiares, ou sociedade no geral, nós precisamos estar cobrando dos políticos melhores políticas públicas para pessoas com deficiência. Nós não podemos não pensar sobre isso, porque tudo é política. E quando eu falo política, eu não falo de partido político, eu falo de política pública, que é uma outra coisa, né? Inclusive, é algo que a gente precisa também explicar, porque às vezes quando a gente fala de política, a pessoa entende que é de partido, e não é partido, é políticas públicas. E a gente precisa ficar atento, né, sobre isso, né, sobre quem são os legisladores que estão lá votando e cobrar desses legisladores, para que eles não afetem, para que eles não cheguem e não destruam o que já está tão minguadozinho, que são as políticas de saúde para pessoas com deficiência, né? Então, eu espero que todo mundo que escuta esse programa fique sempre atento ao que estão decidindo por nós, né? Porque ninguém pode decidir por nós se nós não estiver lá junto para decidir. Nós estamos chegando a mais um fim de uma edição do nosso programa Conexões Raras. A contribuição da nossa assistente social, a Ana, foi esclarecedora, destacando o impacto positivo do serviço social na jornada dos pacientes com doenças raras. Compartilhe esse conteúdo com quem possa se beneficiar, ou até mesmo, como ela disse, né, para todas as pessoas que estão fora da bolha, né, para que eles possam também nos ajudar. Porque assim nós precisamos de ajuda para aumentar a conscientização sobre a importância desse apoio. E mais uma vez eu quero agradecer aos nossos apoiadores sociais, né, que é a Unaila, a Takeda, a PTC Terapêuticos, a Ultragênix e a FEDEM. Eles têm nos ajudado muito em compartilhar esse conteúdo. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Você que está nos assistindo pelo YouTube e também ouvindo pelo Spotify, que você possa compartilhar, que você possa divulgar cada vez mais. Nos ajude curtindo, nos ajude se inscrevendo, nos ajude compartilhando, porque quando você faz isso, você espalha informação e quanto mais conhecimento, mais qualidade de vida a gente vai ter.
Então, até o nosso próximo episódio de Conexões Raras. Eu espero por você. Beijo no coração e até mais.